Oi, gente! Sejam bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou a professora Jucimara Brito e estou aqui novamente com vocês para nós explorarmos, conhecermos mais um conteúdo de Educação Física. Na verdade, vamos ver o que nós faremos na aula de hoje? Muito bem, hoje é a nossa aula 28, aula de revisão e avaliação. Então, nós teremos mais uma oportunidade de rever os conteúdos que nós estudamos nessa unidade. Vem comigo! Muito bem, então a gente já inicia aqui a nossa revisão, eu fazendo essa pergunta novamente para vocês e vocês já me respondendo com toda a propriedade que vocês já escutaram falar sobre essas palavras: agarrada, derrubada, cabeçada e lambuzada. Elas se referem ao que mesmo, hein? Vocês lembram? Vou dar uma dica. Ela leva esse nome lambuzada porque durante as atividades, durante o jogo, a luta, né, o que os lutadores tinham que fazer? Derrubar o seu oponente com a costa no solo. E lá naquela época, né, no início, aonde era na lama, aí a pessoa ficava lambuzada. E todos esses termos se referem a quem? A luta marajoara. E aí, vocês lembram das informações a respeito da luta marajoara? Vamos relembrar um pouquinho? E aí, de onde foi que veio a luta marajoara? Por que eu estou nesse espaço? É o que nós iremos relembrar. Então, vamos lá para algumas informações a respeito da luta marajoara. Observem aí. A luta marajoara é uma prática corporal tradicional da onde? Da ilha de Marajó, no Pará, sendo ao mesmo tempo considerada como uma importante manifestação cultural e regional do interior do estado do Pará. Essa luta ela é disputada tradicionalmente nos festejos do glorioso São Sebastião, uma festa típica da ilha. E essa festa ela ocorre ali em janeiro, né? Uma festa tradicional. Então veja que a luta marajoara ela participa de um momento comemorativo, religioso, né? E é uma manifestação do local, especificamente ali da Cachoeira do Arari, de Breves, Salvaterra, tá? Então todos esses municípios eles ainda, na verdade, eles vivem a luta marajoara. Vamos ver um pouquinho mais das características dessa luta. A luta marajoara caracteriza-se por ser um confronto entre dois lutadores que objetivam derrubar seu oponente de costas no chão. Muito simples, né? E aí existem dois tipos de luta marajoara, a tradicional e a esportiva. Né? A tradicional é aquela que ocorre ali na comunidade, no município, e a esportiva, né, como o próprio nome já diz, já tem esse caráter esportivo, ele é organizado aí pelas prefeituras do município, já tem aí os patrocinadores para que ocorram aí as competições, tá? E falando de competição, vamos relembrar aonde é que ocorre essa competição. Então já observem aqui no espaço onde eu estou. Vocês estão vendo um círculo demarcado? Exatamente. É nesse espaço que se faz, né, que acontece a luta marajoara. É nesse espaço que os oponentes vão ali fazer todas as técnicas e táticas para derrubar o seu oponente com a costa no solo. Lembrando que eles não podem sair dessa demarcação. Por isso que está marcadinho, tá bom? Lógico que em alguns lugares eles marcam, como está aqui, e outros não. São as pessoas que estão assistindo que fazem essa demarcação. Vamos relembrar um pouco mais algumas informações a respeito da luta marajoara. Vamos lá? Muito bem! As técnicas, ou seja, os movimentos, os golpes que são utilizados, são objetivas e simples, visando apenas derrubar o oponente
no chão e encostar suas costas o suficiente para que seja considerado dominado. São utilizados recursos como agarrar, puxar, empurrar, desequilibrar e projetar o lutador. E essa dinâmica, né, essa luta, ela acontece em 3 momentos. Vamos ver aí a dinâmica da luta. A primeira é a preparação, ou seja, é quando os atletas, os lutadores, eles estão preparando para iniciar. Logo em seguida, vem a aplicação das principais técnicas utilizadas para derrubar esse oponente, né, que é o ato de desequilibrar. E logo depois vem o desfecho, que é com o encostamento no solo, né, com as costas do meu oponente no solo. Então, essa é a dinâmica da luta. Sempre tem um momento de preparação, depois vem a aplicação das técnicas e, em seguida, a projeção no solo. E aí, para refrescar a memória de vocês, eu trouxe novamente alguns golpes, algumas técnicas que são utilizadas dentro da luta marajoara. Vamos ver? Então, a primeira que eu vou demonstrar para vocês, observem aí, é a cabeçada. Olha só como é esse movimento. O lutador ele vai agarrar as pernas do adversário e vai empurrar o seu abdômen, projetando-a no chão. Olha só. Certo? Um outro movimento de ataque é a calçada. Vamos ver a calçada? Muito bem. A calçada é similar a uma rasteira feita na perna da frente do adversário, como vocês estão vendo aí. Observem em câmera lenta. Olha só a rasteira, encostou as costas no solo, certo? Além desses movimentos de ataque, a gente tem os movimentos de defesa. E eu quero apresentar um movimento de defesa para vocês chamado espalhada. Olha só como é que ela acontece. Estica-se as pernas a fim de pesar o peito sobre o adversário. Olha só, mais uma vez em câmera lenta. Observem que um lutador utilizou a força, né, do seu próprio oponente para derrubá-lo, para levá-lo ao chão. E olha só, é uma forma de se defender. Certo? Muito bem. Então, essa é a nossa luta marajoara, deu para lembrar, né? Só que assim como nós temos esses golpes, a gente tem alguns golpes que foram banidos, foram proibidos por conta da sua letalidade, ou seja, tinha lesões gravíssimas, né, com esses golpes. Vamos relembrar quais são? Os que não são mais utilizados? Ó, boi laranjeira, fincada e recolhida. São os 3 golpes banidos que não se usa mais. Prosseguindo a nossa revisão, já chamo vocês para o nosso ringue. Olhem aqui para mim. E aí, qual será o nosso próximo conteúdo de revisão? Já vem aqui na perguntinha também. Você já ouviu falar sobre uma luta chamada Tarraca? E sabe qual a sua origem? Eu tenho certeza que vocês responderam sim, eu acabei de escutar aqui. Vocês já sabem qual é essa luta e já sabem de onde ela veio, né? Vamos relembrar? Para quem não lembra, observem aqui ao lado. Nós temos aqui o mapa do estado do Maranhão, tá? O Tarracá surgiu, né? Deu origem ali no município de Pindaré Mirim, tá bom? Então, foi ali que o Tarracá começou a surgir, através do quê? Da junção aí do índio com o caboclo, né, com o branco, com o negro, tá certo? Então, vamos lá. Tarracá vamos contar um pouquinho da sua história? Deixa eu lembrar um pouco da história, primeiramente, para vocês. Então, observem aí. Vamos para a história? Muito bem. Olha só, o Tarracá surgiu com a mistura de tradições indígenas, europeias e africanas, através de seus povos que lá se encontravam. Essa luta ela é muito popular entre peões negros, caboclos e cafusos, os tipos físicos mais comuns da região, que praticam o atarracá ou o atracar, ou tarracá, certo?
Eles praticam nos currais ou nas margens dos rios após o dia de trabalho na fazenda. Então era como se fosse um momento de brincadeira. E essa brincadeira se tornou uma luta porque um grande lutador de vale tudo levou essa técnica, tudo que ele aprendeu ali naquela brincadeira, né, para os ringues. Vamos relembrar quem é? Observem aí, é o Casemiro de Nascimento Martins, mais conhecido como Rei Zulu. Ele é um lutador de vale tudo, na verdade ele já se aposentou agora, tá? E ele é especialista em tarracá, na luta tarracá, e se tornou uma lenda por rodar o Brasil inteiro com a missão de provar a eficiência de sua luta de origem, chegando a enfrentar o Rickson Gracie. Em uma reportagem que eu tive a oportunidade de ler, já contei para vocês, o Rickson disse que ele foi um dos seus oponentes, assim, que deu mais trabalho na hora, né, do combate. Então é bem bacana, né? Então foi o Rei Zulu, foi o Casemiro de Nascimento Martins, que levou o tarracá por todo o nosso país através das suas técnicas que ele foi utilizando aí no Vale Tudo, tá? Falando um pouco mais sobre o tarracá, ela é muito semelhante a outros estilos de luta tradicional, agarrada na forma cultural da prática e nos movimentos, como por exemplo, o uca-uca, a luta marajoara, né, é de agarrar, a galhofa oriunda de Portugal e com a baçula da Angola, né? Então ela tem aí como característica semelhante a outros estilos de luta, esse movimento do atracar, do agarrar, certo? Falando um pouquinho mais uma vez reforçando, é uma luta caracterizada pela agarrada, forma de pegada cujo intuito é favorecer a derrubada do oponente com as costas no solo e imobilizá-lo. As formas de golpes permitidas são o agarre, a suspensão, a imobilização, o empurre, o desequilíbrio e a projeção derrubada do oponente, tá? E aí tem alguns golpes que não são permitidos, como por exemplo, chutes, socos ou chaves de braço. Isso não é permitido dentro da luta do tarracá. Certo? Muito bem. Vamos ver aí, relembrar um pouquinho dessa luta agora? Vamos lá. Então, observem. O tarracá, ele tem algumas técnicas específicas, como as projeções, né, que são movimentos como rasteiras, puxões e empurrões, são empregados para desestabilizar o adversário e jogá-lo ao chão. Nós temos as imobilizações, que é quando o lutador ele tenta imobilizar o oponente, prendendo-o de maneira que ele não consiga se levantar ou escapar. E por fim, nós temos aí a de defesa, que é o que vocês estão vendo, tá certo? Defesa, desviar dos ataques do oponente e usar a força do adversário contra ele próprio. Então, vocês tiveram a oportunidade de ver aí as 3 técnicas utilizadas. Lembrem-se, projeção, imobilização e a defesa. Certo? Muito bem. Prosseguindo na nossa revisão, eu já quero chamando vocês aqui novamente para o nosso cenário. E aí, o que será que eu vou falar? Nós vamos falar sobre as práticas corporais de aventura urbana, porque nós já estamos aqui no nosso skate park, né? Vocês lembram o que acontece aqui no skate park? Tenho certeza que sim, é só olhar essas rampas, esses caixotes, e pelo nome também que eu falei para vocês, já dá para saber que o skate park é o local onde vários skatistas vêm treinar e mostrar as suas habilidades. Mas antes de relembrar algumas informações sobre o skate, vamos relembrar o que são essas práticas corporais de aventura no meio urbano. Observem. Essas práticas, elas vão explorar a paisagem de cimento, tá?
e elas surgiram como adaptação das atividades realizadas na natureza para as cidades, reelaborando o uso e deslocamento nesses espaços para extrair deles as experiências de quebra da rotina e experimentar novas sensações. Como exemplo, nós temos aí bike, skate, le parkour, patins, patinete, slackline, dentre outros. Então, tem muitos exemplos de práticas corporais de aventura no meio urbano que vão ajudar a gente a relaxar aí nessa nossa rotina do dia a dia, tá? E vamos lá, então, ver aqui mais uma vez a nossa skatista mostrando aí toda a sua habilidade. Ela parece com alguém, não é mesmo? Quem é? A Raíssa Leal, a nossa fadinha. Muito bem, então vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouco do skate e da bike, mas vamos ali falar um pouco sobre o skate. Como vocês sabem, o skate é um dos esportes mais conhecidos e praticados no mundo. Ele consiste em quê? Em percorrer as ruas da cidade ou ambientes fechados sobre uma pequena prancha com 4 rodas, o famoso skate. Lembrando, né, que não é só deslizar ali as 4 rodas pela pista ou pelo skate park, não. Tem aí as manobras, que eu apresentei algumas para vocês. As manobras executadas com o skate, eles podem ser de baixo ou alto grau de dificuldade, né? A gente já sabe que essas manobras com alto grau está voltado ali para o esporte, para o skate de alto rendimento, tá certo? E além das manobras, a gente tem aí as rampas, os solos e os obstáculos que dificultam ainda mais essas manobras. Eu apresentei para vocês o backside, o flip, o ollie ou ollie, né, como vocês queiram chamar, e vários outros, né? Bem interessante. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o skate. Mas vamos prosseguir, porque eu já quero falar para vocês um pouquinho, relembrar com vocês um pouquinho sobre a nossa próxima prática corporal de aventura, que foi a bike. Vamos lá? Muito bem, então já observem aqui a gente na ciclovia, que é o lugar apropriado para andar de bike. Então, vocês sabem, né, que durante a história da bike, que já tem um longo período, a gente começou ali com uma bike mais simples, digamos assim. Tanto é que não tinha pedais, a gente tinha que fazer o quê? O uso da bicicleta usando os pés. Com o passar do tempo e com a evolução da bike, né, a gente hoje já consegue ver aí vários modelos, para vários lugares, para a estrada, para a pista, né? Até mesmo para modalidades diferentes. Então, vamos relembrar um pouquinho da bike? Olha só. A bicicleta, carinhosamente chamada de bike, é um dos meios de transportes mais antigos e populares do mundo. Sua simplicidade e eficiência a tornam um símbolo de mobilidade e liberdade, influenciando tanto a vida urbana quanto a vida rural. Ela é muito útil aí nesses dois ambientes, tá bom? Além de ser uma ferramenta essencial para a saúde, o esporte e a sustentabilidade. Então, a bike é super essencial no nosso dia a dia. E falando da bike um pouco mais, vamos relembrar aí em que finalidades nós podemos usar a bike? Então, observem aqui. Ó, nós podemos usar a bike ali no momento de lazer, no esporte, como a gente acompanha aí as competições, como também um transporte, né, que vai nos ajudar aí na mobilidade, tanto na área urbana quanto na área rural. E tem também a questão da sustentabilidade. Olha só quantas finalidades a bike pode ter no nosso dia a dia. Então, a bike, ela é utilizada não só para cuidar da nossa saúde, mas também para ajudar o meio ambiente. A gente sabe que quando a gente anda de bike, diferente de quando a gente anda de carro, né, a nossa bike não solta fumaça, né, não polui o ar. Pelo contrário, né, ela ajuda a manter o ar mais limpo, porque a gente não está emitindo nenhum gás, né? E aí, o que acontece?
Ao mesmo tempo que a gente está ajudando o meio ambiente, a gente está se ajudando também, fortalecendo aí o nosso sistema cardiovascular, a nossa resistência, ou seja, nós estamos nos movimentando. Bom, e falando um pouco sobre esses benefícios da bike para o nosso dia a dia, é que nós vamos prosseguir aí a nossa revisão. Vamos lá? Muito bem, olha só, antes de falar desses benefícios, eu quero falar para vocês a respeito dos objetos, dos equipamentos de segurança que a gente precisa utilizar nessas duas práticas corporais de aventura. Aqui nós temos o skate, já observem aí o que a gente tem que usar: capacete, luva, cotoveleira, né? A gente pode usar também joelheira para proteger o joelho, principalmente quando a gente está aprendendo a andar de skate. Temos que ter cuidado com os calçados e com a vestimenta também, ser uma roupa leve que não vai atrapalhar os nossos movimentos. E na bike, quais serão os equipamentos que a gente precisa utilizar? Observem aí, além da bike, né, que tem que ser equipada aí com a luzinha de segurança, nós temos aí outros equipamentos como capacete, cotoveleira, luva, joelheira, não esquecer dos calçados e da roupa apropriada também para esse momento. Então, esses são equipamentos que são obrigatórios para a prática do skate. Professor, obrigatório? Eu vou dizer obrigatório porque caso vocês queiram aí praticar, para não se ralar, porque assim, a gente vai cair muito. Nós comentamos a respeito disso durante a nossa aula, que quando a gente está iniciando uma prática esportiva, principalmente que é algo fora do nosso dia a dia, né, que é equilibrar aí sobre rodas, a gente vai cair um bocado, né? Muito bem, agora que vocês já relembraram aí os equipamentos utilizados, agora sim, vamos falar dos benefícios que as práticas corporais de aventura no meio urbano traz para a nossa vida. Então, primeiro, relaxamento e quebra de rotina, como vocês viram ali na história, né? As práticas corporais de aventura no meio urbano, elas são derivadas ali das práticas corporais de aventura na natureza, elas sofreram aí algumas adaptações e são realizadas na cidade, como por exemplo, a bike. Hoje tem bike tanto para a estrada, para a trilha aí, no meio natural, na natureza, quanto para o meio urbano, tá bom? E eles fizeram essas adaptações justamente para que tenha essa quebra de rotina, né? Que a pessoa não fique ali o tempo todo só trabalhando, estudando, que sirva também aí para relaxar. E aí um outro benefício é a melhora da saúde física e mental. Isso aí não tem nem discussão, né? A gente sabe que qualquer atividade física, se a gente fizer ali com empenho e com gosto, a gente vai ter o resultado, principalmente na nossa saúde física e mental. Outro benefício é o desenvolvimento e aperfeiçoamento das habilidades motoras, a apreciação do espaço urbano de uma forma criativa e dinâmica. E, por fim, nós temos aí conscientização sobre questões ambientais e práticas sustentáveis de cuidado com o meio ambiente na cidade. Então, através das práticas corporais de aventura no meio urbano, a gente pode ter um olhar diferenciado para a nossa cidade, até porque a gente precisa tomar cuidado, né, com os locais onde a gente vai praticar, a gente vai ter um olhar mais carinhoso. Então, as práticas corporais de aventura no meio urbano, além dos benefícios físicos, traz também esses benefícios de cuidado com o local onde está sendo praticado. Bom, espero que vocês tenham gostado de relembrar um pouquinho sobre a luta marajoara, a luta do tarracá e as práticas corporais de aventura no meio urbano, especificamente o skate e a bike. A gente finaliza a nossa aula por aqui e a gente se encontra numa próxima oportunidade.